Enfim, confirmando os rumores, a NVIDIA vai usar a CES 2024 para anunciar um novo conjunto de placas, as novas RTX 40 com o sufixo Super. Vamos mostrar nesse vídeo o que muda com esses lançamentos e, em geral, boas notícias. Preços mais baixos ou mais performance, ou às vezes até um misto das duas coisas. Vamos começar explicando o que é a linha 40 Super. Não é uma nova geração de placas de vídeo, isso vai ficar mais para frente com as RTX, provavelmente 50. O que nós temos aqui são modelos intermediários entre o line-up RTX 40 atual, com novos patamares de preço, com novos patamares de performance e, em alguns casos, algumas atualizações que vão até tornar alguns modelos da série 40 atual defasados, ou eles vão receber uma modificação no preço, ou até a gente deve ver eles sumirem do mercado. Foram anunciados 3 modelos, a RTX 4080 Super, o modelo mais potente, a RTX 4070 Ti Super, o nome tá bem comprido, tipo, já tá aparecendo o nome de Street Fighter, ou que nem a galera do Dead Rising tirou sarra aquela vez, Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition EX Plus Alpha. A gente tá quase indo para isso, já que essa placa, se eu for dizer todos os nomes, é a NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super. Tomara que eles não coloquem mais nada, porque já tá comprido bastante. E por fim, o último modelo, RTX 4070 Super. Eles vão se posicionar acima dos modelos não super. Então, por exemplo, começando pela 4080 Super, o ponto principal dessa placa é que ela vai baratear um pouco esse segmento high-end. Eu digo um pouco, porque ela ainda custa $999. Então $1.000 ainda, é uma placa de vídeo cara, mas ela é interessante porque a 4080 original saiu por $1.200. Então ela é $200 mais barata que a 4080 não super. Em performance, ela não impressiona tanto. Então, a gente tem ganhos de performance, mas eles são bem discretos. Então, a NVIDIA na apresentação não deu muitos detalhes de especificações técnicas, mas nos passou a performance em teraflops, em shaders e em ray tracing. E assim a gente consegue ter uma certa ideia do que é que vai mudar no desempenho. A 4080 Super, ela chega com uma performance de 52 teraflops no processamento de shaders e 121 teraflops no processamento de traçamento dos raios, os RTs. Então, fazendo uma comparação, a 4080 não super, ela tinha 49 teraflops em shaders, então foi de 49 para 52, e enquanto que em Ray Tracing ela sobe ali dos 113 para os 121. É 7% de ganho, não é muito ganho, bem pouquinho na verdade, mas lembre que ela está trazendo essa pequena robustez adicional em performance por $200 a menos. Então isso, além de ser positivo porque você consegue agora pagar menos por um pouco mais de performance, e inclusive a 4080 não tinha reduzido de preço, então antes de eu preparar esse roteiro, ela ainda estava custando esses $1.200 mesmo. Então a tendência agora é que a 4080 Super ofereça mais performance por $200 a menos, e nós temos a vantagem de que a 4080, as que tiverem ainda no mercado, vão ter o seu preço puxado para baixo, afinal de contas ela não faz sentido. Uma placa custando $200 a menos e entregando mais performance, vamos ver como é que ela vai se reposicionar. Outra coisa das especificações que vai ser relevante a gente dar uma olhada é que a NVIDIA está chamando a 4080 Super de a placa com memória mais rápida. E é só isso que tem no slide, eu não sei dizer o que mudou. Talvez ali alguns gigabits por segundo a mais de largura de banda, uma frequência um pouquinho mais alta. A 4080 não super já operava em GDDR6X, então ela não deve ser uma nova tecnologia, talvez uma leve mudança nas frequências e na largura de banda. Vamos ter que esperar a NVIDIA liberar mais especificações, mas na apresentação só estava lá um singelo memória mais rápida do mundo. Agora indo para o próximo lançamento, 4070 Ti Super. Essa tem um conjunto de melhorias. Então a primeira delas é para quem estava preocupado com a questão de memória de vídeo. A 4070 Ti original trazia 12 GB, então nós temos um incremento para os 16 GB. Um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de tranquilidade de que não vai faltar memória de vídeo, mesmo que você jogue aí em resoluções bastante altas. A NVIDIA indica essa placa para jogar em Quad HD, em altas taxas de quadro, mas às vezes dá para dar uma raspadinha ali no 4K, especialmente porque ela agora tem um pouquinho mais de performance. É um cenário novamente parecido com o da 4080 Super, então ela tem mais performance, mas não é um salto tão grande. A performance em shaders dela subiu dos 40 teraflops, que tinha a 4070 Ti, para 44 teraflops, então 10% de ganho em shaders. E na parte de Ray Tracing ela sobe dos 93 teraflops para 102 teraflops. É algo na casa aí de uns 10%, um leve ganho de desempenho. Então essa é uma placa que vai entregar pelos mesmos $799 que foi lançada a 4070 Ti, um ganho de uns 10% a mais de desempenho e também mais memória de vídeo. É um upgrade um pouco mais discreto, talvez é a placa que com variações menos relevantes dessas 3 que estão sendo lançadas. E para aquelas placas que começam em direção ao orçamento
mais viável aqui no Brasil, né? Placas mais populares. Nós temos o terceiro lançamento, a RTX 4070 Super. A RTX 4070 já é uma placa bastante popular para a galera que quer uma placa de bom desempenho, mas não está conseguindo tancar os preços de uma 4080 com uma 4090. A 4070 Super tem bons upgrades em relação à 4070 não Super. Ela traz um incremento de 20% de núcleos CUDA. Na apresentação, foi uma das vezes que a NVIDIA até trouxe um pouquinho, ameaçou falar um pouquinho mais de especificações, ela só falou isso, 20% mais núcleos CUDA. E a gente vê isso impactar na performance. Então, nós tínhamos 29 teraflops de performance em shaders na 4070, isso aumentou para 36. E a performance de Ray Tracing, que estava ali na casa dos 67 teraflops, sobe para 82. Então, a gente fala de um aumento de performance em shaders de 24% e de Ray Tracing de 22%. Então, pelo mesmo valor, você consegue 20% de incremento de performance, já é uma diferença de desempenho mais perceptível. Vai dar para perceber mais, possivelmente, nos games, a diferença de desempenho entre essas duas placas, e o preço é o mesmo praticado no lançamento da 4070. Então, a tendência é que seja isso positivo também para a 4070 em si, já que ela não faz sentido ela continuar custando 599. Bom, vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho uma tabela que eu montei como fica o line-up agora que a gente inclui as Supers nos intervalos entre as séries 40 originais. Então, a primeira coisa que chama a atenção aqui é como a 4080 não faz mais nenhum sentido, já que ela está no preço de lançamento dela custando $200 a mais, e ela não é muito pior, mas ela é um pouquinho pior que a 4080 Super, mas o que importa é que a Super custa $200 a menos. Então, mesmo que ela tivesse a mesma performance, ainda assim ela faria a 4080 deixar de ter sentido. 4070 Ti é o incremento mais discreto, então pelo mesmo preço oferece um pouquinho mais de performance. E por fim, a 4070 Super parece um modelo bem interessante, já que por $599 ela não está ficando tão longe assim do que as especificações da 4070 Ti, então $200 a menos, e ela tem quase uma performance de teraflops em Ray Tracing shaders que não fica tão distante da 4070 Ti. Eu não coloquei a memória de vídeo da 4070 Super, apesar de que é bem evidente que vai ser 12 GB, até pela forma como está posicionado o line-up da NVIDIA, mas é só porque realmente na apresentação deles esse detalhe não foi dado na apresentação, então eu estou colocando aqui uma interrogação, mas é muito provável que vai ser uma placa também de 12 GB. E custando $200 a menos, ela se aproxima do que é as especificações da 4070 Ti, que é uma boa placa. Então nos nossos testes a gente vê que uma 4070 Ti tem um bom nível de performance, então também pode ser uma placa bem relevante aí para o pessoal daquele segmento que muitas vezes a gente recomenda para vocês. É o segmento em que tem um bom nível de performance, mas ainda não chega nos custos tão elevados da linha 80 e 90. A linha 70 é muitas vezes o meio termo entre gastar pouco e gastar muito, que a gente costuma recomendar para vocês. Inclusive fica a dica, a gente tem um vídeo sobre a passagem dos anos em diferentes modelos de placa de vídeo, e é normalmente nesse meio termo aí que costuma estar as melhores opções quando o assunto é balanço entre gastar pouco, gastar muito, e como envelhece esse hardware ao longo dos anos que você vai usando ele. Bom, e a disponibilidade? Nós vamos ter essas placas, o lançamento delas vai acontecer ao longo de janeiro. Então o primeiro modelo é o mais básico, a 4070 Super é a primeira que vai chegar ali na quarta-feira, no dia 17. Todos os lançamentos vão ser nas quartas-feiras, aqui sim, não sei, a NVIDIA gosta de quarta-feira talvez. Mas no dia 17 sai a 4070 Super, seguido na semana seguinte, no dia 24, pela 4070 Ti Super, e por fim fecha a sequência no último dia do mês. A 4080 Super vai ser lançada no dia 31 de janeiro. Então esses lançamentos vão complementar o line-up da NVIDIA, e agora você vai ter uma granularidade maior nesse segmento do intermediário, indo em direção a high-end, mais opções de placas de vídeo, com a 4090 continuando sendo, quando eu olho de novo aqui a tabela, o monstro dessa geração. Uma placa que custa caríssimo, mas também entrega uma quantidade absurda de performance. Mas a 4080 Super tem um potencial de, enfim, trazer uma opção nesse segmento high-end que seja mais relevante do que foi a 4080 original. A gente pegou bastante no pé dessa placa quando ela foi lançada com a introdução da série RTX 40. Bom, galera, esse aqui é o nosso resumo do lançamento das novas GeForce RTX 40 Super. Nós já estamos lá em Las Vegas, eu gravei esse vídeo antes de viajar, mas já devo estar no momento que ele é publicado lá em Las Vegas, ou eu perdi o avião. Mas devo estar em Las Vegas, e direto de lá vamos tentar trazer o que a gente encontrar de mais maneiro de lançamentos de hardwares e tecnologia. Então, com certeza a gente deve esbarrar com algumas RTX 40 Super nos stands de diversas empresas. Vamos tentar mostrar para vocês como estão esses modelinhos e as atualizações que eles estão recebendo. Então, se você não assinou ainda o canal, é hora de você fazer isso, marcar com o sininho, porque a gente vai trazer muita novidade direto lá dos Estados Unidos, com tudo que está sendo lançado lá em Las Vegas. Então, se começar a sair menos vídeos no canal, vocês já meio que sabem o que rolou. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!